Falar sobre a gestão do lixo, né, na cidade de São Paulo, se ela está boa ou não, a gente tem que fazer uma espécie de comparação, o que era e o que é. Não é? Se nós retrocedermos o tempo, a gente vai ver que houve um progresso extraordinário. Nós não tínhamos nenhum tipo de, digamos, de decreto, de lei, qualquer instrumento que possibilitasse regulamentar aquilo que se fazia na cidade. Então era um Deus nos acuda. Cada um fazia o que queria e principalmente a colocação do resíduo, ou a disposição final dele, é um absurdo total. Coisa que hoje seria inimaginável. Com o passar do tempo, a cidade crescendo muito, não é? E mesmo com produção, no ano de 70 nós tivemos, na época, na década de 70, um crescimento exponencial da economia brasileira. Isso, evidentemente, por força do quê? Das atividades econômicas, entre elas a indústria. O resíduo industrial também, evidentemente, sofreu um aumento. E, a partir daí, existem algumas coisas interessantes. Em 72, você tem o surgimento da CETESB, que é o órgão de controle ambiental, não é? E, a partir daí, até na década de 80, é que a Prefeitura de São Paulo começou a se preocupar com aquilo que acontecia com o resíduo industrial, até então chamado resíduo industrial. Houve um fato muito importante que, quando se separou o que é resíduo industrial e o resíduo produzido na indústria, mas que não é industrial. O resíduo industrial é aquele proveniente das atividades principais da empresa, ou seja, as atividades de transformação. O resíduo produzido pelas pessoas que lá trabalham, lá habitam, são resíduo domiciliar. Então, são dois tipos de resíduos. Quando se fala em resíduo industrial, é o primeiro caso, né? A Prefeitura de São Paulo, com o passar do tempo, começou a criar alguns tipos de mecanismos para conhecer o que estava acontecendo. E um deles foi o cadastramento obrigatório, tanto dos geradores quanto das empresas transportadoras, dentro do então Departamento de Limpeza Urbana, que se chamava Limpurb. E aí sim começou a se dar uma visão um pouco mais ordenada do que estava acontecendo, obrigando, evidentemente, as empresas a usarem equipamentos corretos, né, identificando os locais onde o resíduo era disposto. Né, e houve um avanço que as indústrias começaram a perceber o seguinte: ou faziam aquilo, ou elas automaticamente eram responsáveis também por tudo que acontecia. Porque o ponto fundamental é que, até então, não havia preocupação de você achar quem é que era o culpado, entre aspas, por aquilo que acontecesse de errado. Deve ser o transportador. Não. O transportador é responsável? É. Mas existe uma responsabilidade solidária daquele que gera o resíduo, da indústria. Isso aconteceu de começar, então, o próprio Ministério Público fez, na década de 90, a descoberta de um lixão clandestino, ninguém sabia, né? Na zona leste de São Paulo, onde você tinha lá, não vou citar nomes, mas você tinha resíduos, né, retirados de indústrias com bastante nome no mercado, bastante conhecidas. Né? Isso deu um problema seríssimo, não é? Para os transportadores, mas também e principalmente para as empresas. Então, objetivamente, o que acontece na cidade de São Paulo? Hoje você tem o Limpurb substituído pela ANLURB, Agência Municipal de Limpeza Urbana. Ela é uma agência, ela deva ter características melhores de flexibilidade para adaptar o que está acontecendo com o que se precisa fazer. A ANLURB, ela adota agora certos procedimentos muito melhores do que a Limpurb então fazia, não é? Evidentemente também porque existe um processo todo informatizado, não é? Então as empresas se obrigam a fazer um conhecimento de carga, o conhecimento, as transportadoras também estão vinculadas a ele e ambos informam a ANLURB via internet, não é? Quem gerou, quanto gerou, o que gerou, quem transportou e onde foi entregue. Então a situação em São Paulo, se não está 100% coberta, cá para nós, melhorou extraordinariamente.